leitura. Muito boa tarde para todos e todas. Hoje é dia 13 de maio de 2010, quinta-feira. Eu quero lembrar que é o dia da libertação dos escravos. O verbete é o 1566, 4 páginas, 44 logias e 11 máximas. O tema, o título do verbete, leitura antecipada. A especialidade, paraprospectivologia. Definição: a leitura antecipada é o exame prévio e acurado de determinada realidade existencial, objetivando a previsão dos acontecimentos e a prevenção contra possíveis infelicidades ou infortúnios. A autopensionização prognóstica técnica. A leitura com autorreflexões. A leitura conscienciométrica pelo conscienciograma. A proatividade nas medidas antidesastres. A análise cosmovisiológica previdente. A leitura antecipada da psicosfera da pessoa antes do cartão de visitas. A abordagem bioenergética. A investigação psicométrica. Agora, na argumentologia tem uma série aqui de considerações. A primeira é o seguinte: o cosmos desafia a consciência o tempo todo a desenvolver as leituras antecipadas dos fatos e dos parafatos. Agora, na remissologia tem 15 indicações, nós destacamos 5. Aperitivo intelectual, exegese conscienciológica, interleitura parapsicosférica, leitura correta e omni-leitura. Frase enfática: toda condição de sinistrose não se assenta de improviso. Sempre existem os avisos admonitórios, até no cerne da natureza. Tais realidades exigem leituras inteligentes antecipadas. Você vive predisposto à saúde ou à doença? Você sabe ler antecipadamente o caminho mais funcional? Está aí um tema que nós todos precisamos, não é verdade? Então, e outra coisa, sempre é bom lembrar, né? Agora, pergunta: é possível prever o futuro? Quem vai ganhar as eleições? Quando o Brasil estará livre de política como Lula? Sim. Se você encontrar alguém que fale aí que a gente possa confiar, você fala para a gente. Muitas graças desde já. As grandes potencialidades que os gênios savantes possuem teriam alguma relação com a paragenética e hipótese que eles podem ser consciência transmigrada de outros planetas para a Terra recentemente? E se baseando na premissa de que eles têm um hemisfério cerebral direito mais desenvolvido e diferenciado em certos aspectos, que relação isso teria com o parapsiquismo? Olha, a primeira coisa é o seguinte: a única coisa aqui que a gente pode falar que tem mais ou menos uma certa lógica é que tem uma relação seríssima mesmo com a paragenética. O mais são elucubrações. Como o desenvolvimento das artes, música, literatura, pintura, podem ajudar no desenvolvimento consciencial proposto pela conscienciologia? Olha, muito pouco. A melhor coisa que você pode fazer com as artes é esquecer, para pensar na parte técnica. Porque se nós começarmos a bater palma e abaixar a cabeça para os processos de arte, nós estamos doidos. Mais uma vez, já perdemos muito tempo com isso. São séculos e séculos perdendo tempo com tolices infantis. É o chamado tolicionário. Se você acha que não tem tolice nas artes, olha bem o preço das obras do Picasso, ou, como diz na França, o Picasso. Veja bem se aquilo tem alguma lógica ou se tem algum processo de racionalidade. I'm sorry. Estuda bem e seja bastante autocrítica e heterocrítica. O ideal em medicina é usar a prevenção e não as medicações ou cirurgias quando as doenças já estão instaladas. Como posso, no meu dia a dia de médico,
utilizar a leitura antecipada das psicosferas dos pacientes antes deles entrarem no consultório em meio a tantas demandas que o meu trabalho exige. Posso tentar fazer essas leituras antecipadas com que antecedência? Não. O melhor que você pode fazer, isso eu estou dando a minha opinião, essa pesquisa, é você melhorar, aprofundar e entrar cada vez mais em detalhes na leitura da psicosfera da pessoa, a hora que você vê-la, você vai vê-la a primeira vez. Isso é que é o mais importante, porque antes dela falar qualquer coisa, isso é a leitura antecipada, você vê a psicosfera dela. Eu me baseio muito nessa leitura, com referência a todas as pessoas. Essa ultrapassa, é a única coisa que eu vejo por aí, que ultrapassa as aparências. A leitura que você tem, a confiança em você, depois de anos e anos, experiência e mais experiência, dia após dia, você confirmou uma série de observações suas. Confie em você na questão da leitura da psicosfera. Isso é clarividência pura. E ela tem que ser assim, dia a dia, o tempo todo. Agora, às vezes, ela cria até um impacto na gente. Você não quer admitir aquilo que você está vendo. Mas você é obrigado a admitir, os fatos vêm confirmar tudo. A diferença entre leitura antecipada e psicometria prévia de determinado ambiente ou consciência, esses termos psicometria prévia ou antecipada poderiam entrar na sinonimologia? Não é bem assim, né? A leitura antecipada, ela é bem clássica e grandona. A psicometria tem muitos tipos de psicometria. A melhor psicometria que tem é aquela que você sai do corpo, vai lá ver as coisas, depois você vem e vê a parte física daquele lugar que você esteve. Poderia nos explicar melhor a interação, experiência pessoal, releitura proexológica? A experiência pessoal é o seguinte, você vai ter na experiência, aquilo vai acumulando, você tem os registros daquilo, aquilo vai expandindo, sua visão aumenta. Então, você muda a sua proex, porque os fatos é que devem orientar a sua pesquisa. Então, o acúmulo das experiências pessoais fazem com que você faça uma releitura da sua proex. Se atualize. Tem aquele nosso amigo que escreveu um livro. Chegou ali, etc., achou que aquilo era a obra-prima dele. Passa 5 anos e fala, não era minha obra-prima, eu tenho que fazer um outro, que é muito melhor do que esse. Hoje eu estou considerando meu livro um lixo. Ele mudou, fez outro, está fazendo outro. Então, isso é uma releitura proexológica muito séria, que diz respeito à mega gestão da pessoa, né? Vale a pena ponderar. O senhor tem conhecimento do efeito espiritual e do paracérebro no uso dos programas do Dr. Monroe, que é o M5 do Monroe Institute, o Monroe, né, Institute, e Bill Harris, o Holosync Center Point Institute. Ambos desses programas, através de ondas SOS, fazem com que o cérebro produza ondas cerebrais específicas, alfa, beta, teta e delta, almejando atingir estados alterados de consciência e meditativos. Tendo em vista que já é comprovado cientificamente o efeito do cérebro, atingindo sincronismo dos 2 hemisférios e realizando mais comunicações pelos neurônios, gostaria de saber sobre os para-efeitos possíveis. Olha, a primeira coisa é o seguinte, isso aí vai ser estudado aqui no nosso laboratório de máquinas, que está sendo instalado. Qualquer coisa, falar com o Dr. Hernandes. Ele é que está incumbido dessas coisas todas dentro do laboratório. Agora, do meu ponto de vista, eu evito tudo que diz respeito à minha cabeça. Desde tapa-ouvido, aqueles negócios todos que tem, porque isso aí me perturba no meu processo de sinalética que eu tenho na cabeça. É os sons intracranianos e problemas que eu tenho há muito tempo. E isso, para mim, é muito importante, porque eu já tenho um problema muito sério desde 1970, fazem 40 anos, que é problema de zumbido nesse ouvido devido à rachadura da minha cabeça, a fratura craniana que eu tive muito séria, com vamos dizer, um estado de coma durante uma semana. Então eu evito tudo isso porque eu acho que isso afeta o processo aquele processo sintonia fina da sinalética energética parapsíquica que eu tenho. De modo que eu evito, mas agora, nós vamos estudar todos esses aparelhos aí. O Monroe é aquele que eu vi falando dos livros, que é o processo da projeção, etc., experiência fora do corpo.
Sou novo nas tertúlias, vim, pois assisti o seu anúncio na TV. Seu jeito veemente de falar assusta um pouco para quem não está acostumado com o seu estranhamento. Sim, isso é para a gente liberar as pessoas. Nós não queremos perder tempo com o povo primário. Os primários, a gente deixa eles em paz, que a gente já assusta com a impacto-terapia, ao mesmo tempo que a gente fica livre deles, eles ficam livres da gente. Nós queremos conversar mais com gente intermissivista, que fez curso intermissivo e que nos entendem. Esses outros que se assustam com pouca coisa, que são água com açúcar, isso não nos interessa. E eu posso até falar aqui, que hoje eu tenho aqui Nietzsche. O que não provoca a minha morte faz com que eu fique mais forte. Isso é o Nietzsche. O Martin Luther King Jr. A minha verdadeira medida de um homem não é como ele se comporta em momentos de conforto e conveniência, mas como ele se mantém em tempos de controvérsia e desafio. O King era a cabeça. Eu sempre admirei esse cara. Agora, a Cecília Meirelles, que é aquela nossa amiga, veja, é uma poetisa, etc. tal, mas tinha cabeça. Essa mulher pode ser, né? É aquela mesma da sala lá do Rio e tal. Aprendi com a primavera a me deixar cortar e a voltar inteira. Fora de série, né? Grande, grande. Estou dando aqui, hoje estou fazendo aqui uma citação, né? 3 citações para vocês, que é justamente nesse aspecto aqui dessa turma, para a gente ver como é que é. Agora, vamos chegar aqui e ver. O seu jeito veemente de falar assusta um pouco para quem não está acostumado com o seu estranhamento. Fui procurar o que era Serenão e achei uma tertúlia onde o senhor fala que ele morava em uma cidade da Alemanha. Sim, mas esse é o reurbanizador. Eu falo de vários serenões, você está falando de um só. Uma aluna que estava na tertúlia pergunta: gostaria de saber em que data ele morreu. O senhor não responde, não, porque eu não quero entrar em contato com os detalhes. Vamos deixar as pessoas para analisar isso aí por elas. Agora, alegando que criaria problemas. Quais problemas seriam esses? Problemas meus, com os processos. Serenão, ele gosta de anonimato. Não sou eu que vou agora, o dia que ele achar que deve abrir o jogo, mas ele não falou, não me disse nada, então eu estou quieto no meu canto. Te vira, procure você, o Serenão, encontre com ele, converse, que às vezes o seu vai confiar mais em você, porque comigo eles não confiaram. Até o momento não é para falar muita coisa sobre ele, não. Agora, o nome real dele, só o senhor deve saber. Não, isso não me interessa. Eu sempre ponho nome em consciência amparadora. Sempre ponho um apelido, que é mais fácil. Eu uso a técnica do Stent Moses, do século XIX. Ele ser oligofrênico é outra informação, mas isso não daria para identificar quem foi tal criatura. Então, qual o impedimento de falar mais dele? É a ignorância minha. Se eu soubesse, eu falaria. Será que não poderiam fazer uma pesquisa sobre tal pessoa? As ordens. Não tem nada que prive você disso. Na condição dele, o que poderia ter feito numa existência tão mutilada? Aí você tem que ver um verbete, que seria bom ver, que é o processo... como é que é? Macrosoma idiota. Isso está lá, não está? Está dentro. Então, é bom você ver o verbete macrosoma idiota, que explica tudo isso que você está querendo. Todo o trabalho era no intrafísico? Não. Ele era multidimensional. O homem era um serenão. O senhor esteve na Alemanha para ver onde ele viveu? Sim, tive várias vezes fora do corpo. E passei lá perto, mas não cheguei lá porque eu não queria mexer nas coisas. Ele não me autorizou. Agora, sentir a energia da casa, eu senti fora do corpo, eu estive lá, vi a tia que tomava conta dele, a senhora com o cabelinho branco, vi as flores. Eu não posso falar que eu sinto a energia do negócio. Deve ter gente que está trabalhando lá até hoje, é sempre assim. Aqui, ó. Isso não tem nada que ver aqui com a nossa mega euforização, não. Eu estou vendo que é o processo. Eu comecei, a hora que estou falando, estou lembrando da sala, das flores, do processo todo. Então. O senhor fala que ele pouparia 900 anos da vida, por quê? Não, o problema é esse.
Ele demorou 900 anos estudando para ter a vida dele de oligofrênico, idiota, de 32 anos mais ou menos. É isso que eu falo. Poderia emitir uma opinião sobre a teologia? Olha, tudo isso para mim já é superado. Esses negócios todos de teologia, é igual os processos da teodiceia, os problemas da teologia, com todo respeito àqueles que ainda apreciam tudo isso, a gente dá uma banana da esquerda, uma banana da direita, porque nunca se sabe se o padre é melancioso, aqueles que faz defesa, você está entendendo, da melancia. Então é preciso a gente falar. Agora, gente, eu queria lembrar uma coisa séria. Todo dia estão me perguntando, também mandam as coisas para mim, que o povo quer valorizar o sonho de todo jeito. Eu sempre estou liquidando com o sonho, que é uma besteira, que é baseado no onirismo, é baseado na imaginação, é loucura, é fantasia. Mas, só para ver, eu fui olhar nos meus guardados tudo que eu tenho sobre o sonho. Então, tem uma coisa que eu quero ressaltar para ajudar o povo. Tem algo interessante no sonho que você pode ressaltar. Se você tem sonhos ou pesadelos com interesses, objetivos positivos ou assistenciais, mas tem que ser específico sobre isso. Você tem pesadelo de uma coisa que você tem que fazer, que você vai ajudar alguém que nunca acabou, isso é pesadelo. Que você está entende como é que é? No sufoco da situação, no sonho. Agora, se isso ocorre, mostra que os fatos evidenciam boa assistência que você tem. Se a pessoa tem o sonho e o pesadelo, que o problema tem interesse, objetivo positivo, sadios, assistenciais, a pessoa tem boa assistência. Isso mostra que há uma qualidade boa no holopensene da pessoa. Isso que está nas meus dados lá sobre sonho, foi uma das únicas coisas positivas que eu vi, que você pode tirar algum proveito de sonho. Eu estou falando porque todo dia tem gente, já notou, né? Todo dia tem gente perguntando. Quem fez esse negócio aí, que deu muito valor, foi o Freud, né? Ele deu muito valor para essa besteirada. Agora, gente, deram aqui para mim, ó, da internet, fatorexia, o gordo que se enxerga magro. A mulher que está com 30 quilos a mais e imaginava que estava no ponto. Isso é a fatorexia que chama. São os gordoréxicos, que é a gordorexia também. Então, ó, vocês já ficam sabendo que está aqui. Se alguém quiser ler, está aqui os detalhes, vale a pena ver isso. Agora, prestação de serviço aqui para vocês hoje. Muita gente está perguntando, para a turma toda aí, onde é que se compra os casacos femininos de nylon compridos, porque nós estamos entrando agora no outono e esse inverno vai ser mais apertado. Então, se vocês quiserem, marca aí. Loja Avan, que é essa loja que chegou no shopping, que é uma coisa que a gente não conhecia, que é fora de série essa loja. Ela aumentou o movimento do shopping, só com a vinda dela, nessa âncora. Loja Avan. Realmente lá tem umas coisas baratas. Lembra que a primeira vez que eu fui lá, eu cheguei aqui e falei que tinha camisa barata lá, lembra? Agora, isso é no shopping JL, é só ir lá. A faixa de preço vai de 70 a 120 pratas, quer dizer, 120 reais. Tem várias cores e modelos para todas as moças, senhoras, jovens, lindas, de qualquer idade. Tá certo? Agora, outra coisa de prestação de serviço, mas essa nossa agora é interna. Eu queria pedir para a turma que trabalha lá, eu vou falar isso com a Nara, vou pedir para o Roberto, vou pedir para o Antônio, para fazer uma das nossas exposições, uma delas sobre livros imperdíveis. Então, por exemplo, colocar o livro imperdível da filosofia, um só de cada, para não assustar o passarinho. Um de filosofia, um de ciência, um de literatura, etc. O de literatura, o livro imperdível, tem que ver esse do Genete, sobre paratexto. Eu já estou dando um só para ajudar. Agora o resto, vamos perguntar para o Antônio, que uma vez nós fizemos ele fez, uma exposição mais ou menos dessa junto com a Nara. Mas eu queria, era assim, maior número de linhas de conhecimento com um livro só de cada. E o livro lá, para não haver dúvida a respeito disso. E outra coisa, seria bom vocês entrar num conciliábulo, chegar
um consenso, alguma coisa disso, para ajudar o povo. Você não acha que é uma boa? Agora, outra coisa. Outra exposição seria livros insuportavelmente empolados. Esse nome insuportavelmente empolado, quem gosta de usar é o Genético, que ele é da literatura. Insuportavelmente empolado. Eu achei a expressão máxima. Você não acha empolado? Agora veja, o Abel Rey deve entrar nessa. O outro, o Adorno, deve entrar nessa. Esse pode ter 20 livros aí que vai ajudar muita gente. A dialética negativa do Adorno. Pois é, a dialética negativa, ó, tá vendo? Ó, ele está de acordo. O outro é o Abel Rey, aquele que fala sobre psicologia. Aquele também seria bom. O tal que eu deixei durante 20 anos, depois fala, não, Valdo, não é você que é burro, não. É o cara que é empolado. É difícil de ler. Abel Rey, tem o livro dele lá embaixo. Agora, esse também do Adorno também tem. É só ver. Você entendeu, né? Você anotou aí? Livros insuportavelmente empolados. Gente, isso é o máximo. Quer dizer, você chega lá, não é que você vai empolar sua pele, mas você vai empolar sua cabeça. Vai ficar tudo misturado, vai ser uma loucura. Enquanto o Leandro não vê ainda não, né? Se ele chegar, você me avisa que eu preciso mostrar aqui umas coisas para ele. Valdo, na página 34, é a paradoxologia. Paradoxo, texto completo, leitura fácil. Texto complexo, leitura fácil. Agora, é justamente o contrário desse aí do empolado. Como é que você pescou isso aí? Mas então, eu queria perguntar, isso aí na minha onda aqui, ó. É um texto complexo que o autor escreveu direito, de acordo. É isso que nós precisamos na questão. Agora, isso diz respeito à leitura antecipada. Mas ele não pode ser embolado, né? Porque, não, leitura fácil não pode ser embolado. Não, eu sei, mas... Não dá. Se a pessoa... Se vira aí, não, eu sei que eu só estou enfatizando, porque o autor tem que escrever isso adequadamente, um texto complexo, é isso que está querendo dizer. Fácil. Esse é o paradoxo. E outro... Agora, é um paradoxo devido à complexidade com a facilidade que a pessoa tem de entendimento, de compreensão. Até um certo ponto, algumas coisas, mas são, segundo eu falei também para a Rosa, algumas das formas poderiam ser mais explicitadas. Agora... Não, a linguagem geral, né? Tudo, de conteúdo e forma. Tudo. Então, um texto mais complicadinho, não é embolado, mas é possível a gente organizar uma leitura fácil. Não agora, muito o que a gente nota é o seguinte, um texto complexo, ele pode ser feito de uma maneira didática e fazer como eu faço, por exemplo, traduz isso dentro de um apostilamento e fica objetivo. Faz as listagens, mostra a situação, faz síntese do processo, vai direto aos finalmente. Isso às vezes ajuda. Mas aqui está dependendo mais do autor. Por exemplo, tem uns verbetes meus que são complexíssimos, mas a leitura não é tão difícil, a pessoa fixar bem, ela observar, qualquer um entende. Agora, é lógico, ela tem que entender a orismologia, quer dizer, a terminologia que a gente usa. Nós estamos trabalhando com a conscienciologia como ciência. Sendo ciência, tem que ter terminologia, nomenclatura, nomes técnicos. Ela tem que estar por dentro dos termos técnicos aí em relação a isso também. Mas outra coisa, a tecnologia, a primeira técnica aqui técnicas pedagógicas. As técnicas pedagógicas de criação do hábito da leitura. Aí a técnica pedagógica que não é só de quem escreve, mas também de quem lê. É tanto de um lado como do outro. Técnica pedagógica, todo mundo precisa de ter. Mas aqui é mais, parece, de quem lê, né? Aqui é mais para quem lê, né? A criação do hábito da leitura. E o que seria, nos detalhes aí, essa técnica para a pessoa? O problema todo é esse processo que eu falo, do registro, anotações, laptop,
riscar o livro todo do jeito que eu faço. Isso tudo é uma técnica pedagógica de criação de hábito de leitura. Aquilo que você viu, você anota, fica para o resto da sua vida, coloca na sua biblioteca. Você pode usar aquela anotação para o resto da vida. Você pode recorrer a ela daqui 20 anos, aquilo vai te ajudar muito. Walter, a pré-cognição poderia ser considerada uma leitura antecipada? A pré-cognição é uma leitura antecipada dos fatos no tempo. Agora, do ponto de vista do parapsiquismo, a gente tem que pensar nisso. Então, ela é uma previsão, ela é uma profecia, ela é uma precognição, ela é uma premonição, ela é o processo de uma prospectiva. Entende? Tudo isso que eu falei é ao mesmo tempo. Agora, isso do ponto de vista do universo do parapsiquismo. Iniciei há pouco mais de 3 semanas um relacionamento com uma capitã do exército, enfermeira, com quem venho experimentando diversas afinidades, excetuando a frequência das filhas dela a igrejas evangélicas. Deixa eu ver se o Alinor ou o Oswaldo estão aí. Não estão? A Alinor está. Então tá. É bom, né, para a gente ver os colegas, né? Além disso, ontem ela revelou adorar atirar, já tendo recebido diversas condecorações em competições internas. Sei que você foi campeão de tiro. Sim, eu fui dos 15, no meio de 300 e tantos atiradores, eu ganhei o negócio. Porque o tiro, a gente era obrigado a dar tiro. E outra coisa, eu é que fazia os discursos do sargento, do capitão. Então eu quase não ia à sede, nem frequentava. Mas eles falaram, Walter, você tem que participar dos tiros. Aí eles me colocaram no meio dos 15 primeiros, sabe? Mas é que naquela ocasião eu já usava óculos, enxergava bem, e outra coisa, não tremia. Vocês sabem que isso... Outra coisa, eu tenho um sobrinho que também andou ganhando esse concurso, depois de mim, sabe? Tem um sobrinho meu. É tanto que eles vêm aí, ainda vou perguntar sobre isso, para ver se eu posso falar sobre ele. Então. Eu acho que ele ganhou um negócio também desse uma vez. Agora, como armas e TENET são incompatíveis, e apesar de não estar praticando a TENET nesse momento, pergunto se esse relacionamento deveria ser interrompido, ou se há viabilidade de investimento, considerados potenciais aspectos e condições por mim ignorados. Olha, o que eu vejo todo é o seguinte, você tem relacionamento com a capitã. Agora, o que se passa? Você está encontrando com ela depois que ela já teve uma vida. O negócio agora é você dar um exemplo e mostrar para ela o que interessa, o que não interessa. Pode ser que amanhã ela mesma vai praticar TENET melhor do que você. Porque campeão de tiro geralmente mostra gente boa, de observação pontual, e outra coisa, tem muitos matemáticos nessa história, como campeão de tiro, mas eles não são belicistas. Muitos não são. É apenas o processo para mostrar habilidade, igual raquete, o negócio, você está entendendo? Tênis de mesa. Então, isso é preciso dar o desconto aí nessa história sua, que eu não sei como é que é, tem que examinar. Agora, o melhor da história é que as filhas dela frequentam a igreja evangélica. Além disso, revelou adorar atirar. Ela gosta de atirar. Sai dessa. Então, é um problema de examinar. O que eu quero dizer é o seguinte, a gente tem que estabelecer uma diferença basilar, fundamental, entre o que é um hobby e o que é uma profissão. Não é isso? Nesse caso aqui, é seríssimo, tem que ter cuidado. Não julgue uma pessoa que tem um hobby como uma pessoa que seja um profissional, um matador. Né? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Aquele negócio é uma coisa, e coisa. Respondi uma vez ao conscienciograma e constatei que as respostas de avaliação estavam deturpadas. Decidi adquirir outro exemplar com a nova autoinvestigação. Como potencializar a postura de autoenfrentamento que leva a uma autoavaliação mais realista?
Eu não entendi. Por que é que ele pegou um outro exemplar? Quer dizer que ele deve ter anotado muita coisa a favor dele, não é isso? 100%, é o máximo, ótimo. Agora, então ele arranjou outro para falar, péssimo, ruim. Parece que é isso, né, que aconteceu. Agora, ó, a pergunta é a seguinte: como potencializar a postura de autoenfrentamento que leva a autoavaliação mais realista? Primeira coisa, não exagere nada. Olha as coisas com frieza, nua e crua. É só assim que a pessoa pode entender se foi certo o conscienciograma, né? Senão não vai. Se aumenta e precisa de ver aquela sua rosácea, não é isso? Será que ele já viu aquilo? Seria bom. Fala alguma coisa sobre isso. Seria interessante ele saber. Tem um material chamado Gráfico Conscienciométrico. Isso foi publicado na revista Consciência. Você pode pegar os dados. Mas a Conscius também pode dar uma série de orientações sobre o preenchimento do conscienciograma. Qualquer coisa, entre em contato aqui no CIEC 3525-2652 e busca mais informações. Vai ter uma consciência cobaia agora em junho, né? Julho? Dia 2, 3 e 4 de julho. 2 e 3 e 4 de julho tem uma consciência cobaia, vale a pena. Aí vai ser isso aí é tira nas férias. Acaba, Agora tira tá cisma, liquida com o assunto, na hora. Tira dúvida, ao máximo. Muito bom. Quem é que está com o microfone? Você pode falar. Quem é? Queria entender um pouco mais. Você está falando da leitura antecipada, seria a maneira como a pessoa interpreta as coisas, ou seja, a maneira que ela vê e interpreta os fatos. Isso é fazer a leitura antecipada? A leitura antecipada é uma visão que você tem anterior, entende, do processo, de alguma coisa, seja pessoa, visão, isso ou aquilo que você tem, uma exposição. Agora, você tem que ir com muita calma com isso, porque não se pode ter muita confiança no amor ou no ódio à primeira vista. Porque as pessoas às vezes têm amor ou têm ódio à primeira vista. Tem que ir com calma com isso, que as aparências enganam. É por isso que eu estou explicitando tudo que é leitura antecipada. Tem que ponderar muito a situação. Por isso que eu acho, uma das coisas mais sérias que eu encontro comigo, minha vida, minha técnica, tudo, é justamente a leitura da psicosfera das pessoas, que é onde eu dou mais valor para isso. Considero isso muito sério. Isso tem me ajudado demais na minha vida. Mas isso corta caminho, quer dizer, o problema de você diminuir o esforço, sabe como é que é? Você vai direto ao finalmente. Então, com o tempo, você tem que assentar, acumular uma série de experiências naquela área. Isso te ajuda muito. Porque você falou, tem que cuidar com a questão do amor ou ódio à primeira vista. E isso influi na interpretação, inclusive, da leitura da aura. Como é que a pessoa... Ela vai sair dessa fazendo essa interpretação. O problema é seu, você tem que aprender o problema, saber como é que é. Agora veja, passa uma semana olhando as pessoas e anotando tudo sem falar nada com ninguém. Vê depois de uma semana o que você conseguiu, o que você obteve. Você vai ver o alcance da sua prospecção, da sua psicometria, entende? No seu exame exterior. Isso é importante, muito sério, ajuda. Eu acho que em matéria de pesquisa, talvez a leitura antecipada seja uma das coisas mais inteligentes que a gente pode indicar para alguém. Matéria de pesquisa. Que a abordagem inicial mais inteligente que pode haver é essa. Agora, você tem que chegar a um nível que você não tenha dúvida. Entendeu? Você já dissipou todas as dúvidas possíveis e imagináveis através de exemplos, através de precedentes. Você já viu muitos casos, aquilo se acumulou a sua observação e essa observação hoje é confiável para você. Então, por exemplo, o que poderia ser um experimento assim? Vamos lá, a gente poderia fazer aqui um experimento. Então, vou analisar as pessoas no dia a dia e ver se aqueles fatos que eu estou observando... Primeira coisa que embola o seu meio de campo. Você vai ver, a pessoa tem rugas de atenção ou rugas de expressão muito forte, principalmente essa que puxa da boca para baixo, fica com cara de patíbulo, cara de... Sabe?
Isso pode enganar a pessoa. Só isso não quer dizer nada. Que às vezes a pessoa tem uma tendência de vida genética, um ambiente que ela está, isso tudo altera. Uma pessoa, por exemplo, que trabalha na zona rural, às vezes até verme, alterou o problema da pele. Igual muitas mulheres que ficam manchadas, que dão alteração, ficam com a pele grossa. Aquele processo de ancilose duodenária, às vezes dá um processo desse. Então, isso tudo, às vezes, aparece no rosto. Cloasma é outra mancha que as pessoas têm, que é devido ao processo de hormônio, que pode criar problema. Isso, às vezes, sugere, não quer dizer nada. Uma pessoa pode aparecer toda manchadona e ser fora de série, em matéria de energia, de observações, de trabalho, de objetivos, de assistência. Então, isso tudo você tem que ver com o tempo. Então, você tem que confiar na configuração áurica da pessoa, a psicosfera que ela tem, o ontem que ela passa para você claramente. Então, é o que você sente sobre aquela situação que você capta tudo. Que é um processo mais de psicometria, pelo que eu estou entendendo. Então, não, a psicometria, nesse caso, é psicometria pura. Está entendendo? Pura. Mas agora, veja, a leitura antecipada que eu falo aqui, ela é geral, não é só isso. Entende? Ela é geral. Agora, queria entender, essa leitura antecipada, ela é próxima a quando você falava, ou seria esse o nome, quando você disse que você faz aquela leitura geral do holopensene, da psicosfera da pessoa. É isso? Que a leitura antecipada, esse é o nome que você faz? Agora, por exemplo, se eu fico com ela um pouquinho, eu já tenho muita coisa. Se eu vou conviver com ela, por isso que eu colocava o povo convivendo comigo 2 dias, sem parar. Igual a galinha debaixo da asa, colocando o pintinho. 2 dias depois, a gente deflorava parapsiquicamente a pessoa, através do acoplamento áurico. Entendeu? Isso tudo é por causa da leitura antecipada. Então, eu ia vendo o que é que podia, se podia cortar, como é que é. Ó, a Nara já chegou, depois você passa para ela os dados para ela te ajudar. É para fazer umas exposições aí, fora de série. Tá certo? Agora, Valdo, você tem uma variável aí que é diferente. Por exemplo, se eu for fazer um teste, você tem uma variável muito séria. A UFIEX, porque ela também é um medidor para você. Não, mas isso é outra coisa. Mas eu não posso estar falando do UFIEX aqui, Gabriel. Paciência. Eu já falo muito aqui em internet, você tem 20 de vez em quando, já é muito. O pouco nós estamos falando, está tudo cheio de gente nova, está chegando agora, tem que ir com calma. Tem que ver. Outra coisa, tem um monte de gente que está chegando nova aí, que deve estar fazendo a leitura antecipada, mas não deu valor para isso. Eles fazem, são bons nisso, mas ainda não descobriram, não identificaram o valor disso. Está uma capacidade ociosa, entendeu? Então isso é importante a pessoa saber. Agora, quem é que é assim? Mais são as mulheres. Aquela mulher que vê uma pessoa e tasca logo o que quer que tem. Isso é processo para si. Esse é o nome do fenômeno, também seria daquele do serenão chegar e olhar um monte de locais assim, ele sabia, ó, aqui é o cara com mais energia. Não, isso é uma não é outra coisa muito mais séria. O que é isso? Não, mas tudo bem, em grau maior. É outro nível, né? Ele aí está fazendo uma leitura. Mas é muito maior, eu sei disso. De holopensene, mais imensa. Sim. Aí outra coisa, isso é fisicamente. Mas são fenômenos... Aqui fisicamente a pessoa não consegue. Seriam fenômenos, eu quero dizer assim, de estar na mesma linha dentro da... Não, ele chega em São Paulo e vê São Paulo. Agora veja, tipo Google, está entendendo? Google, ele viu São Paulo. Aí ele vê, não, aqui tem 10 consciências que são maiores que as outras, mas está sentindo pelo processo de energia. Aonde tem o reflexo? Para o serenão, não existe anonimato do outro serenão. Ele identifica todo serenão que aparecer na frente dele. Você está entendendo o que ele quer dizer? Pensa bem. Se tem serenão por aí afora, o serenão sabe. Não precisa nem te falar para ele. Mas você colocou... Outra coisa, ninguém formou ele. Ele deve saber porque ele está sentindo o processo. Você colocou para prospecção.
prospectologia. Para prospectivologia, porque você está vendo o troço do futuro, é antecipado. Mas não, então, está longe, ou está próximo da parasemiologia? A semiologia é dentro disso aí tudo. Dentro. Você está entendendo? Aqui, ó, seria bom você ler aqui na interdisciplinologia. Veja bem o que eu falei. Paraprospectivologia, leiturologia, mental-somaticologia, autocogniciologia, experimentologia, autopesquisologia, onomaturologia, autodiscernimentologia, parapercepciologia, parasemiologia, que é o que você está perguntando, e depois a definologia e a determinologia. Isso que é chato. Barba, cabelo e bigode, tudo tem aí dentro. Professor. Então, através de uma primeira impressão, você leva até a última, levando para os fatos. Só dentro disso ainda que ele está comentando, eu queria saber mais da questão da observação retardada. Por exemplo, se o senhor está falando que na leitura energética com a pessoa, o cartão de visita dela, você consegue fazer a leitura antes dela te dar o cartão de visita. Certo. Antes dela se apresentar. Não adianta também, porque o cartão de visita às vezes é fajuto. Ele está falando coisa que não corresponde à realidade da pessoa. Isso. Mas quando isso acontece retardado, acontece só depois que você saiu ali do ambiente da pessoa e você consegue fazer realmente a leitura. Não, mas o que aí, fazer para mudar não, o problema é que a pessoa, e no caso, ela recebeu algum impacto. Você que é a leitora não está preparada para a leitura. O negócio chegou retardado, bobagem sua. O negócio tem que ser na hora. Você está aí com todas as butucas acesas. 10 bilhões de butucas em cima. Para captar tudo que tem. Mais do que o telescópio Hubble. Você está vendo tudo que aparece. Você está entendendo como é que é? É isso aí. Agora, vê depois aquilo que a pessoa falou. Aí você junta, está atrasada, né? Isso aí é jejum, né? Tem que melhorar e ir para o intestino grosso. Não está bom ainda não. Tem que ter maturidade. Sabe? Você entendeu, né? Entendi. Pensa sempre na hora. A pessoa, você tem que saber as coisas espontaneamente, rapidamente, fugazmente. Você está entendendo? Instantaneamente. Tipo, relampagueantemente. Isso. E tem também um outro caso, que é o caso que o senhor, às vezes, a gente vê, antecipadamente, quer dizer, a pessoa nem chegou, o senhor já está sentindo. Já não, mas aí já é outra coisa. Aí é processo que já tem coisas mais sérias no problema. Você, às vezes, está trabalhando com a equipe que essa pessoa participa. Você já está sabendo a opção de coisa antes. Isso aí são as tais mensagens mediúnicas do processo. Às vezes vai falar de uma pessoa que já está sabendo tudo, porque já houve tanta conversa sobre aquilo. Mas entra também na leitura antecipada, isso. Agora, a leitura antecipada que nós vamos querer falar é essa. Eu vou ler aqui, presta atenção. A leitura antecipada é o exame prévio a curar de determinada realidade existencial, qualquer coisa, objetivando a previsão dos acontecimentos e a prevenção contra possíveis infelicidades ou infortúnios. Alguns sinais também estão aí dentro, né? Por exemplo... O problema é profilático também. Isso é que nós não podemos esquecer. Você está entendendo? Agora, ó, existe uma expressão em português, adredemente. Adrede. Você sabe o que é adrede? Sim. É o antecipado, é aquilo que vem antes. A propósito. O caso da leitura é a leitura adredemente desenvolvida. Você entende? Cadê a turma do português? Cadê a Kátia Caporado? Não está aí, né? A propositamente não é um sinônimo? Um sinônimo é a propositamente? Também, mas isso aí é mais no espanhol, no português não pega bem. Mas está no português. Professor. Adredemente. Eu gostaria de saber, a leitura antecipada é base da origem dos verbemas? Não, os verbemas é o conjunto de verbetes com temas. Sim, mas... E com o passar do tempo, os temas, eles entram tudo como verbete, então desaparece. Só fica o verbete, aquilo que interessa para a gente.
Isso aí é outra coisa, não tem nada a ver com a leitura. Não. Porque o senhor, aqui em fatologia, diz a leitura conscienciométrica pelo conscienciograma. Ah, sim, mas isso aí já são outras coisas. Conscienciograma é o seu modo de reagir, suas reações pessoais, como é a sua consciência. Sim. A hora que eu vejo uma pessoa, eu estou vendo o conscienciograma vivo aí, ó, através dela. Aí eu vejo a leitura ali, ó, da Dulce, olha lá, a aura dela, como é que está, ó, o processo, como é que está. Agora, hoje ela já deve ter vindo toda arrumadinha, por dentro, em matéria de energia, porque hoje é o dia da... hoje é o dia da mega euforização, deve ter sido isso, que a aura dela está lá. Shine. Shine. Sabe em inglês, né? Shine. Professor, letra B. Argumentologia. Sim. O cosmo desafia a consciência o tempo todo a desenvolver as leituras antecipadas dos fatos e para-fatos. Eu gostaria que o senhor ampliasse isso aí. Não entendi. Foi o que eu falei logo no início, você viu que eu toquei nesse assunto. Eu li essa frase aí. O problema todo é o seguinte, quando nós estamos vivendo a nossa vida, quanto mais você enxergar a luz do caminho, melhor. Então, a primeira coisa, no carro, a gente tem uma luz baixa e tem uma luz, aquela, como é que chama? Alto. Farol alto, mas tem um nome, como é que chama aquela da luz, a lâmpada? Farol de milha. Farol de milha, olha o nome, farol de milha. É isso aí que eu estou falando. Nada de você estar vendo as coisas com farol baixo. Meta o farol de milho em cima da gente para ver como é que as coisas funcionam. Nós usávamos o termo o caça-briga lá na polícia rodoviária sobre caça-briga. Não, é caça-briga pelo seguinte, porque o cara fica com o farol alto durante o dia, ofusca o outro que vem vindo, fica danado da vida, vai lá para tirar satisfação. Exato. Por isso que caça-briga, ele tem razão, tem isso mesmo. Que é o farol alto mal colocado, né? Agora, tinha também, além de milhas, existia um outro nome para esse, B, não sei o quê, uma lâmpada. Tinha um outro nome para isso também, em inglês. Mas então. Volta aqui na argumentologia também, na tópico leituras, mais para o final dele, você fala do ato de sobrepujar as aparências, ilusões e alucinações. Mas isso é o jeito, né? Você já abordou isso demais. Saber ler diretamente pela consciência exige a ultrapassagem da subhumanidade, superando a superação das lavagens subcerebrais e o ato de sobrepujar as aparências, ilusões e alucinações. Hoje a Conscienciologia já oferece uma série de recursos para isso. Técnicas. Mas a gente ainda cai muito nisso, de aparência, de ilusão. Cai porque quantos milênios você tem? Justamente. Quantos milênios você já caiu no mataburro? Nós caímos. Farol baixo continua abaixo da lucidez. Mas assim, o que a gente poderia fazer, do ponto de vista pensênico, para incorporar isso no dia a dia, de sobrepujar essas aparências e deixar essa questão do passado, né, que é tão forte? Eu penso que a pessoa vê o momento que passa com muito mais segurança e muito mais detalhe. Vê o momento evolutivo que ela vive com mais detalhes. Fazer discriminação disso. Usar lupa, telescópio, microscópio, sabe como é que é? Tudo que puder, fazer detecção, prospecção, entrar na estrutura da realidade. Agora, esse é um problema de constância, de firmeza, de repetição, de perseverar dentro do assunto. Com o passar do tempo, a pessoa adquire técnicas próprias. É isso que eu queria chegar. Então, nisso. Mas cada um tem a sua. Mas assim, a gente poderia pensar algumas... Por exemplo, por que Lógico, deixa eu só te explicar a minha situação. Por que eu falo muito em parapsicosfera e psicosfera e aura, processo energético, a visão da pessoa, o problema todo? Por quê?
Isso tudo começou comigo devido aos desassédios feitos pelos amparadores junto comigo. Então, por exemplo, eu chegava, isso no ginásio, a hora que eu fui para o internato, tinha aula lá do fulano, eu via a dona ou o cara mal assistido. Eu achava, essa aula vai ser uma droga, tem que dar um jeito nesse cara. Então eu chegava, jogava energia, tirava a consciência e ia com ela para o banheiro. Lá eu trabalhava o que pudesse, fazia uma força danada para dar para os amparadores para eles levarem. Agora veja, às vezes tinha a freira, eu já contei o caso, aquilo me chamava atenção demais. Freira, haviam 2 freiras que estavam em cima do médico que estava dando a aula. As freiras tinham trabalhado naquele hospital, o médico estava dando aula para nós de medicina, sabe? O negócio dele era sério, era até sobre cirurgia, que é justamente no hospital onde essas freiras trabalhavam antes, porque o hospital pertenceu antes a uma irmandade que elas trabalhavam. Agora veja, as freiras estavam perturbando o cara. Então o que é? Eu julgava energia, dava um jeito naquilo de tirar, fazia encapsulamento, levava para o banheiro. Então era um tal de ter dor de barriga que era um negócio danado. Não tinha dor de barriga nenhuma. Mas aparentemente, assim, o que há com você? Eu falei, não, é porque eu comi umas laranjas aí, misturei com umas coisas. Não tinha nada, o processo era esse. Agora veja, com o passar do tempo, eu comecei a fazer isso sem precisar de ir ao banheiro, em certos casos. Mas tem casos que às vezes precisa, principalmente quando tem um grupo. Foi o que aconteceu quando eu estava lá naquela cidade, onde tudo é maior que os outros. Itu. Lá eu fui para o banheiro mesmo. A hora que acabou, falei assim, vocês não licença que eu vou para o banheiro. Porque tinha uma multidão. Eles tinham feito a opção de coisa lá. Eu já expliquei isso aqui, na instituição. E eu fui lá porque me pediram para ir para melhorar esse ambiente. A senhora que me pediu sabia que o ambiente lá não estava bom. E outra coisa, escolher justamente o pior lugar para eu falar. De propósito. Entende? Então, veja, esse processo, então, da leitura antecipada, no meu caso, que eu dou valor para a psicosfera, isso é o top que eu acho. Eu não vejo outra coisa para falar para vocês, ou indicar, ou dar uma recomendação de alguma outra coisa melhor. Isso aí é o ideal. Agora, é lógico, sendo ideal, exige mais, precisa de mais tempo, a pessoa precisa de ter mais confiança naquilo que ela faz. Isso é inevitável, faz parte do serviço. Você entendeu, né? Até aí. Professor, por que você dá ênfase na clarividência aqui na atributologia? Você coloca notadamente, com mais ênfase, a clarividência. Mas isso aí é muito prático, é objetivo. Isso é palpável. O resultado disso, a pessoa tem que vivenciar isso, precisa me dar razão com o tempo. Eu não estou pedindo para ninguém me dar razão sobre isso. Sim. Eu só peço o seguinte, princípio da descrença. Faça a sua experiência, que você, com o tempo você vai me dar razão. Que às vezes, porque pela psicometria você faz a leitura, às vezes pelo parapsiquismo mais... é uma coisa que você quase sempre aplica em objetos. Ou quando você é boa em ambiente. Agora, a leitura antecipada é você ver mais as pessoas. E pessoas que é o negócio mais sério. Entre tudo que tem, o problema é pessoa, é consim. Porque atrás da consim tem o quê? Tem consciência. A consciência, a maioria tem o que é? Assediador. Consréu. Então, como é que faz? Isso aí é muito sério, entendeu? A oportunidade, e como é mais importante? Até enquanto assistência, né? Você tem o que fazer, o que iscar, o que, né? Já tem um encaminhamento mais direcionado, né? O problema é esse. Entendi. Agora, se a sua intenção é boa, você vai receber muita assistência para fazer isso. Amparador é uma consciência que deseja que a consciência que ele esteja perto dele, cada vez tenha mais lucidez, mais completude de sabedoria, de experiência. Você está entendendo? Então, quanto mais madura seja a pessoa, melhor. Eles fazem tudo para que a pessoa fique madura, para ajudá-los. Entende? Como o amparador me falou, o ideal seria que todo amparador tivesse um amparante superior a ele.
Eu falei assim, mas aí não tem mais nem razão de ser, né? De ter. Eu falei assim, mas isso seria o ideal para nós. Quer dizer, ele também tem seus problemas, senão eu não falaria isso. Na página 35, sim, no parágrafo conceitos, a última frase, eu queria entender, quando o senhor diz aqui que as neossinapses... Importa reconhecer ainda o fato de a véspera poder trazer mais neossinapses se comparado ao epílogo, para quem se dedica às auto-reflexões. Eu queria entender isso, porque para mim era a conclusão que era mais... Sim, mas veja, o problema é o seguinte, é muito importante a gente pensar na véspera, porque é onde dá o impacto. É o impacto que fica, é o que cria sinal, marca, estigma. Você está entendendo? É a hora que você viu. É o que aquilo está falando, o amor à primeira vista. O primeiro sutiã, ninguém esquece. Você está entendendo? É o impacto, o processo. É isso que eu quero chamar a atenção. A véspera, aí, no caso, é o impacto dentro da cronêmica. Mas está dentro também da prosêmica da pessoa. A ciência é assim. O problema todo é esse. Mas eu pensei assim, que a neossinapse, assim, o conhecimento mesmo vem durante a pesquisa e a conclusão. Não, aí vai entrar mais detalhes, você vai confirmar as suas suposições, a sua especulação, a sua hipótese. Era uma hipótese tentativa. Você aí pode criar depois até uma teoria, um corolário, uma lei, um princípio grande. Mas tudo começou por quê? Aquele relâmpago inicial que vincou a sua concentração, a sua atenção, a sua observação. Que deu importância de você continuar, né? O vinco foi a véspera. A teoria da relatividade é isso. Valdo, aqui, você falou que a psicosfera, a leitura da psicosfera é o top. Eu gostaria que você detalhasse, você vê uma pessoa, lê, você tem uma assimilação, é mais uma assimilação, e você deduz, aquilo passa pelo discernimento, sei lá. Tem uma série de condições. E daí você tira a conclusão. Você tem que lembrar o seguinte, eu sou dentista e sou médico. Agora, dentista, estou completando meio século, 54 anos, mais ou menos, 53 anos de odontologia que eu conheço. E eu estou completando 50 anos de medicina que eu conheço. E eu comecei a trabalhar com o processo de doente e ver o povo com radiologia vários anos antes. Eu era rapazinho quando eu comecei na radiologia. Radiologia é um processo de ver antes, por dentro. Então veja como é que é a minha vida. Eu tenho mais ou menos 60 anos de prospecção de condições, principalmente de gente. Isso me levou a uma condição muito grande de valorizar a visão do holopensene da pessoa dentro do ambiente. É por isso que eu dou valor para essas coisas. Agora, deixa eu te falar aonde é que esse negócio se expande, se aprofunda. Como eu estou acostumado com semiologia de todo jeito, o processo da anamnese, as coisas todas, eu vejo o processo da aura da pessoa. Às vezes, o problema da aura me chama a atenção na hora, devido ao problema o movimento que está havendo. Então, por exemplo, eu olho a aura da pessoa e vejo que a movimentação das energias dela estão só do lado mais intenso, do lado esquerdo. Eu falo assim, será que ela tem uma paralisia facial do lado direito? Eu vou olhar, ela tem. Faz poucos dias teve uma pessoa aqui que eu vi através disso na hora. Aí eu fui olhar. Se tem uma paralisia, você sabe, um lado funciona mais do que o outro. Então a boca vai mais para baixo, a hora que a pessoa ri, vai mais para aquele lado. Então é uma opção de coisa que você vê. É muito interessante a gente ver isso na televisão, porque não tem jeito de esconder. Se uma pessoa aparece, que ela está lá, seja lá um locutor, ou seja uma pessoa que está sendo entrevistada, se ela tem, você vê na hora.
Estou dando um exemplo do que é físico e que houve uma sugestão de vida e energia que eu vi ali, ó, vibrando na pessoa. Então, tudo que acontece na aura, não tem jeito, se você captou aquilo e já sabe, já tem precedente, você tem confiança no seu taco, no seu pulso, você está entendendo? No seu modo de apreciar a situação, você tem confiança, já tem muita experiência daquilo, você não tem erro. Por quê? A psicosfera não erra. Ela é igual criança, ela fala a verdade. Não tem nada para esconder. Isso é assimilação visual, mas se não junta com uma assimilação, vamos dizer, de sem ser visual. Não, mas olha, pela aura você vai ver se aquilo é agradável, desagradável, você sente também. Sente também junto. Você sente tudo. Então veja, ela às vezes pode ter uma movimentação enorme que não está normal. Mas você vai observar, ela é positiva. Então pode ser uma pessoa que tem uma vida intensa de interassistencialidade. Você vai ver, que é muito difícil isso, chegar, se juntar essas condições. Entendeu como é que é? Agora, o que é interessante é o seguinte, no início, os primeiros anos, eu não estou falando dias nem meses, anos, a pessoa vai ficar encasquetada com tudo que ela vê. Até ela se acostumar com isso, demora anos. Por quê? É um absurdo. Você às vezes fica sabendo do negócio, em 1 minuto você fica sabendo do negócio, que os outros estão demorando 5 anos para saber. E a psicosfera, ela vê tudo. Por quê? A pessoa vem da paraprocedência dela, a psicosfera mexe com isso. É a realidade da pessoa, é o holopensene dela. Como é que fica? Uma outra coisa que eu queria falar para vocês, talvez fosse bom aí esclarecer isso. Eu já até andei escrevendo isso aí, qualquer hora vem verbete aqui sobre esse assunto. Por exemplo, na questão do soma, o soma tem uma relação íntima com o energossoma. Vocês sabem, devido às conexões que tem para juntar o psicossoma, porque senão não teria jeito de juntar. Então, as energias, de modo geral, que nós usamos aqui, basicamente, que ela funciona mais, é fazendo, atando, unindo, reunindo o corpo humano ao psicossoma. Então, vamos entender. Isso vem já na genética. E a coisa se instala, funciona através dessas energias. Então, isso é uma coisa. Quer dizer, o soma tem uma relação muito íntima, integral com o energossoma. Agora, uma coisa muito séria. A perceptibilidade, quer dizer, o seu parapsiquismo, esse processo do parafenômeno, tem uma relação muito íntima com o holossoma inteiro. Se vocês começarem a pensar nisso, isso já vai dar uma ideia diferente, mais ampla, vocês vão entender mais a fenomenologia que nós estamos falando. Então, a paraperceptibilidade, ela pega o holopensene inteiro da pessoa, você entende? Na hora que eu vejo a psicosfera, eu estou vendo a pessoa por atacado, é o resumo dela, a coisa toda vem. Mas é o resumo do todo, não é o resumo de uma parte. A gente me entende. Então, no caso aí, seria a síntese da mega-análise. Entendeu como é que é? Seria síntese da mega-análise. Chegar ao todo através da parte. Pois é. Isso. Então, na taxologia que você coloca no projeciologia... Lá, agora, na verdade, não é bem uma parte isso que a gente está falando, tá? Não é bem. Porque a hora que eu estou vendo a pessoa, já é o todo. Na verdade, você está vendo você coloca a taxologia dos fenômenos, quer dizer, dos veículos e chakras. Na verdade, então, esse é um fenômeno que pega todos os veículos e todos os chakras. Segundo aquela... Outra coisa mais séria, eu não estou falando do hálux, do dedão do pé. Eu estou falando da cabeça da pessoa, o rosto dela, a parte. E é um complexo fenomênico. Esse segmento sob o pescoço é a coisa mais séria para nós, porque a consciência mais séria está atrás da testa. Então, a análise da parapsicosfera, ela vem São vários da cabeça, juntos, principalmente. Né? Você está vendo aqui, ó, é o busto da pessoa. Isso é fora de série. Agora, outra coisa que é bom a gente avisar vocês. Não fique achando que isso é difícil de ver, não. Clarividência de aura, a chamada leitura de aura, é a coisa mais fácil que tem. A maioria vê. Essa pessoa não liga uma coisa com outra, ela não passa o pente fino, ela não penteia. Tem que pentear isso aí.
Agora eu ia perguntar para você, como você aprimorou as suas experimentações para chegar num ponto que hoje se tornou mais fácil? Você trabalhou nisso também. Pois é, o problema é anotar e ver, e anotar o tempo todo e ver tudo. E outra coisa, ver as pessoas em circunstâncias diversificadas. Quanto mais diversificada, melhor para todo mundo. Melhor para a pessoa ver. Agora aqui, o senhor fala sobre leitura correta e leitura útil. Na sua opinião, qual seria a melhor maneira de ter uma leitura útil, de modo a privilegiar os dicionários cerebrais? Você vê só coisas, vamos dizer, fontes de leitura que vêm trazer enriquecimento para aquilo que você está pesquisando. Então, só ler, por exemplo, tratados, obras técnicas, ou revistas especializadas, ou sessões de jornais, que hoje são raras, que sejam técnicas, para ampliar o seu conhecimento e aprofundar as suas abordagens. Isso aí pode ajudar. Agora, junto com isso, é anotar tudo para melhorar o problema da memória e melhora indiretamente os dicionários cerebrais. Com o passar do tempo, você se habitua com isso, você vai gostar de fazer isso. Isso é uma verdadeira cachaça. Isso vira um hábito arraigado, poderoso, sério, muito sério. Leitura é uma coisa muito boa. O povo acha que cinema é a maior diversão. Hoje eles acham que o videogame é uma das maiores diversões. Eu digo para vocês, uma das coisas mais sérias que tem mesmo é leitura. Eu acho leitura superior a tudo isso. Um livro pode trazer 10 vezes mais, vamos dizer, enriquecimento para você do que o maior filme que está aí, sabe, estourando na bilheteria. Embora não seja de nenhuma ONG, tenho profunda compaixão pelos animais e ajudo animais abandonados na rua, esterilização, vacinação, doação. Diante disso, muitas vezes tem que lidar com barbáries contra os animais realizada por seres ditos inteligentes. Com esta situação, me vem um sentimento de desilusão, de desesperança e uma angústia muito grande para com a humanidade. Sei que violência e os horrores acontecem a todos os seres viventes, mas não quero me acostumar com a banalização disso. Como lidar com isso, me importando mais sem sentir tanto? Como manter a retilinearidade pensênica diante de tantos fatos absurdos? A primeira coisa seria bom você estudar a psicopatologia. Pega aí essa revista Mente e Cérebro e começa a ver os negócios do cérebro e da cabeça da pessoa. Essa revista tem, você pode encontrar por aí, pode até assinar, que é o estudo da neurociência. Isso aí vai mostrar, por exemplo, todas as alterações que as pessoas têm devido ao cérebro. Aí você vai começar a entender as pessoas e dar um desconto. Que às vezes as pessoas são daquele jeito porque a máquina não está funcionando bem. Então tem um percentual de gente que erra, porque o cérebro está faltando parafuso. Então seria bom você estudar com isso, você vai descontar. A humanidade não é assim tão alterada, não. A gente tem que examinar. Quer dizer, ela é mais do que isso que você está pensando, mas tem a sua razão de ser. E é preciso ver qual a causa. De modo que estudar o problema do cérebro pode ajudar muita pessoa. Sobre Joana d'Arc, ela pode ser considerada uma personalidade parapsíquica? Não, alguma coisa ela foi, porque senão não teria, né, recebido todas aquelas mensagens, a situação. Agora, bem dentro da loucura do belicismo. Quem pode estudar Joana d'Arc, saber tudo aqui, talvez seja a mim, né, que é doutora Márcia. Uma das técnicas de leitura de psicosfera seria julgar a energia da pessoa e fazer a leitura da reverberação dessa energia na minha psicosfera? Isso pode ser. Agora, ó, não banca assediador, tá? O senhor usa alguma técnica diferente caso a pessoa esteja encapsulada por algum obsessor? Não. O meu caso é o seguinte, a pessoa chegou na minha aura, ela pisa no rabo da minha saia, que é assim que a gente fala, o rabo da saia da noiva. Você tem que lembrar o seguinte, eu sempre mostro isso aí, várias vezes eu mostrei isso lá em Ipanema. Eu morava no 14º andar.
todo andar. Eu tinha 2 andares, o 13º e o 14º. Mas o meu escritório era no 14º. No 14º, na frente para Visconde de Pirajá, em Ipanema. Agora, às vezes, eu trabalhando lá, e estava na minha psicosfera, uma pessoa chegava lá embaixo. Antes dela ver que poderia chamar o interfone, alguma coisa qualquer, eu sentia a presença dela lá em cima, sendo que ninguém está esperando aquela pessoa. Sendo que às vezes a pessoa não vem há muito tempo. Às vezes estava até no exterior. Agora, por que eu sentia? Na hora que ela chegava lá embaixo, pensando em me chamar e não sabia como, eu já recebia telepaticamente o processo, aquilo já me chamava em cima, eu já sabia. Várias vezes eu mostrei para as pessoas, gente, eu estou sentindo que talvez o fulano esteja me procurando aí. A pessoa, às vezes, que estava lá em casa, às vezes descia, quando descia, o porteiro falava assim, ó, teve um homem aqui que chegou procurando aí o professor, que é assim, assim, e falou. E eu detectei assim, ó, ele acabou de sair, ele foi aí para a esquerda. Vai olhar do tal cara que eu estava falando. Como é que eu sabia daquilo? Ninguém está esperando, irmão. Agora, várias vezes isso aconteceu. Então, você veja. Eu tenho, então, um problema que não é eu só que jogo energia na pessoa. A hora que ela vem, ela está invadindo a minha psicosfera, ou seja, o meu óleo pensando. Vocês estão entendendo? Ela está pisando na minha área. Hoje, como é que vocês falam? O espaço, invadiu o meu espaço. Não é espaço aéreo, não. É espaço da própria consciência. Então, veja, o senhor usa alguma técnica diferente, caso a pessoa esteja encapsulada por algum obsessor, o acoplamento alto pode durar vários dias pela vontade veemente, tudo é possível, depende do que a pessoa faz. E encapsulamento é uma coisa difícil, complexa, mas que funciona. Se diga com calma. Tenho feito leitura antecipada da presença de consciência, que me acompanha há muito tempo e insiste em me assediar sexualmente. O que devo fazer? Qual é o caminho? Qual a atitude? Que comportamento devo ter para que eu e ele fiquemos livres um do outro, uma vez que essa leitura antecipada é um certo avanço nesse convívio patológico? O melhor é, estado vibracional, exteriorizar a energia e envolver essa pessoa com energia positiva. Coloque de tal maneira que você vai anular o problema animal da sexualidade dessa consciência. Com isso, ela vai acabar se afastando, os amparadores vão levá-la. Isso é a melhor parte que você faz. Pensa positivamente. Se você já viu como é que é, na hora que você for exteriorizar a energia, olha bem a fisionomia da consciência e manda em cima dela. Envolve ela com tudo que você puder, positivamente. Isso pode ajudar muito. Na página 34, em tecnologia, o senhor poderia falar sobre a técnica da mini-leitura prévia e a técnica da escuta holopensênica. A mini-leitura prévia, nós já falamos aí como é que é isso, do ponto de vista da leitura que a pessoa faz de livro. Tem até um verbete que eu expliquei como é que é isso. Na questão da pessoa, a mini-leitura é às vezes a hora que você não pode, por exemplo, uma pessoa. Você não está vendo ela aí, você viu a distância. Isso às vezes serve de uma mini leitura. Ou se não, uma hora, ela passou na sua frente. Você também não teve muito tempo de escutar com profundidade. Agora, a técnica da escuta holopensênica, isso é do ambiente. É a pessoa chegar e trabalhar como se estivesse trabalhando com poltergeist. Aí é uma coisa mais ampla, maior, mais séria. Também é possível ser feito. Quem é que está com o microfone? Tem alguém? Quem tem? Está na hora? Então vamos. Escuta, eu vou dar para você entrega para o Leandro, para nós. Está escrito aí as 3 coisas para ele estudar, tá certo? Você já teve a grande eleição.
senti. E o corpo leve, parecia que eu não estava sentado, parecia que estava flutuando. Sentado. No primeiro momento, eu senti uma energia muito fria de baixo para cima e depois o EV foi instalado normalmente. Eu senti um estado não intenso, mas deu para perceber um movimento das energias no corpo todo. Em outro momento, minha cabeça parece que houve digamos, um ajuste aqui, vamos dizer assim. Parece que torceu, como é que estivesse apertando um parafuso. Senti aquele o barulho da... o negócio é mais ou menos isso. Quando eu cheguei, logo que eu sentei ali, eu já comecei a tomar banho de energia. Aqui eu senti, né, o Corona Chakra vibrando mesmo tenso. E depois eu senti como se tivesse feito uma varredura no meu cérebro e fosse organizando os arquivos. Eu comecei a ver um monte de imagens. É como se eu estivesse vendo uma tela de cinema. E aí, de repente, entrei dentro de um túnel branco, imenso. Aí fui levado para dentro desse túnel. E aí o meu cérebro foi começando a organizar, a fazer organização mental total. É uma coisa impressionante mesmo. E agora, nesse momento, estou sentindo banho de energia. Estou me sentindo assim, um estado de graça, um estado de êxtase, uma harmonia profunda, de euforia, né? Um bem-estar assim, não dá nem para descrever o bem-estar que eu estou sentindo. Mas realmente é uma coisa impressionante. Só valeu, né? Essa paz que todos comentam, eu também senti. Vamos dizer, com palavras, é difícil de você chegar a dizer, no meu caso, eu não tenho palavra para explicar, assim. As palavras seriam suficientes para transmitir o que eu senti aqui. Vê se vocês fazem.
é muita energia. No começo eu gelei bastante, ficou muito gelado. Aí no meio do experimento, mais ou menos, eu senti algum trabalho mais específico, eu não sei aonde específico, mas em alguns chakras, em alguns pontos. E agora no final deu uma expansão de energia, que a sensação, sabe quando você fica num pontinho muito pequenininho dentro de um todo maior. Uma sensação assim de gratidão e de um fraternismo muito grande, muito intenso. No começo eu percebi essa queda de temperatura também. Depois de um tempo, percebi um tipo de movimentação assim de mim, como se fosse uma movimentação de consciências assim atrás de mim. E foi me dando assim uma sensação de imperturbabilidade, um silêncio pensênico bem interessante. Então assim, é como se eu estivesse dentro de um vácuo, entende? E ao mesmo tempo uma expansão. Eu percebia que toda a minha psicosfera assim expandia, aumentava, principalmente para cima, mas é como se eu estivesse dentro de um vácuo, um silêncio assim muito bom, maravilhoso. Eu senti muita, assim, desde o início, assim, sabe, uma pressãozinha assim, ó, meu olho fazia assim, muita movimentação assim em mim. Esse meu lado assim tremia bastante, assim, como se eu não conseguisse suportar assim a pressão que vinha de energia, que no final deu bastante pressão assim na cabeça. Essa pressão na cabeça eu tinha sentido desde o outro acoplamento, da outra megafonização, tinha sentido desde lá, uma pressão muito forte assim na cabeça. Mas eu estou a semana inteira assim, meio vertiginosa, então pode ser isso. A sensação que eu tive é que estava reequilibrando todo o meu corpo. Então isso explica. Esse negócio, você viu? Isso você falou aí no meio, mais ou menos, do tempo. Perfeito, é o processo da ectoplastia. Eles andaram mexendo. E foi isso que ela sentiu, que tinha as consciências, que eles ajudaram. Foi no meio mesmo. Agora, no fim, isso que vocês estão querendo falar, é como se a gente estivesse dentro de um globo enorme, vastíssimo. Não é isso? Agora, veja, geralmente, no caso desse, às vezes a pessoa tem noção, ela começa a lembrar daquilo que ela viu. Então, por exemplo, filme, que tem aqueles negócios de primavera, de desenho, tudo amarelo, bonito, tudo colorido, florido. Mas aquilo é pequeno, porque os espaços são pequenos. Nesse caso de consciência, tinha que pensar no espaço sideral planetário. Então pensa bem, mais ou menos é isso que eles estavam dando aqui, a minha sensação foi essa. Você está entre os corpos celestes com a primavera. Não tem nada de massa escura, matéria escura, nada de escuridão. Você está entendendo? Astronomia. Então, veja bem, a primavera do cosmos, raciocínio. Agora, você vê que o negócio é enorme, como se fosse um vácuo enorme, você está lá no meio, tudo primaveril. Você está entendendo? Pensa bem o primaveril dos desenhos animados que eles fazem, quando a pessoa vai para o paraíso. Mais ou menos é isso que a pessoa tem uma ideia. Agora, pensa um paraíso celeste, propriamente dito. Em vez de eles fazerem do jeito que tem os desenhos, os filmes, deles que eles filmam, um lugar que tem muita árvore, muita flor, o campo todo florido de flores amarelas, etc. Pensa isso uma galáxia inteira. Mais ou menos foi a ideia que tem. Agora, eu vi que havia alguma coisa de ectoplastia na verdade, que aconteceu. E pegou até que a gente teve que mexer, porque eu fiquei desconcertido rapidinho. Saí, segurei de novo, você pegou a ideia. Agora, isso é por causa da ectoplastia, que estava mexendo com você, foi a hora que eu nos vi as consciências. Essa energia é assim, ó, como se fosse assim, ó, no meu corpo, assim, é isso? Porque às vezes é o seguinte, ela está intermitente, mas às vezes ela fica rápida. E lá pela ação ela fica contínua. Então, de intermitente, ela fica super veloz e depois contínua. Aí a gente... Agora, professor, qual é a mensagem, por exemplo, dentro desse contexto que você está colocando, período, dessa condição que a gente sentiu? Isso aí é a sensação que você quer materializar
pintar o cenário da euforização. Está entendendo? Aonde você entra. O que eu estou te mostrando é isso, que tem muita gente que pensa assim. Eu já fiz essas coisas com muita gente. Entendeu? Agora, o problema é que, às vezes, a coisa maior é a hora que dá o espaço sideral. Mas é um espaço sideral que não tem só vacuidade. Ele não tem uma oquidão. Não. Ele é preenchido pelo paraíso. Você está entendendo o que quer dizer, não? Entendeu? A imagem, a metáfora. Vai dar um resultado assim de uma expansão a nível mental somática, né? Porque eu percebi essa expansão máxima. Então você então pensava assim, tudo grande. Cosmos. É isso aí que prejudicou muito desse povo do orientalismo. Que a hora que eles conseguiam alguma expansão dessa inicial, eles achavam que a pessoa ia se desfazer no cosmos. Você está entendendo? Que é uma falta de racionalidade, isso não é lógico. Entendeu? Vai dar uma sensação Por mais... isso que criaram esses princípios, a teoria vai dar uma percepção da mais interfusão definitiva. Vai dar uma percepção mais de unicidade do que de tudo. Não é isso, você participa daquilo. É como se fosse seu corpo que ampliou. De modo algum, a personificação nunca é perdida. Agora, você não impessoaliza também, de como modo é que algum. a gente pode otimizar isso nas práticas interassistenciais no dia a dia? Eu acho que é o seguinte, toda vez que você tiver um problema, você tem que superar através da euforização. Eu, há muitos anos, quando tinha problema, eu era assim. Hoje eu não tenho muito mais. Então não posso dizer para você que eu tenho coisa muito brava. Eu não tenho. Há muito tempo. Agora, quando eu tinha, o problema era esse. Entende? Agora, o povo que vive comigo, eu às vezes até arranjo problema. Faço, né? Dou uma de Chico Xavier, tal. Que isso é histrionismo. É preciso para ajudar as pessoas, mas dentro de mim não tem nada disso. Deixa eu trazer A rigor, isso tudo é convívio. Qual é a lógica, só para mim entender desde o momento, ter duas pessoas, 3 pessoas aqui? Não, aí é só para ver, porque às vezes eu posso trazer uma pessoa jejuna, casca grossa. Ela não vai sentir nada, então eu vou ficar com cara de tacho, cara de paisagem aqui, a hora que acabar. Então tem que trazer alguém, pelo menos, que sinta, que veio, que pelo menos um pode me salvar o serviço. Senão eu não recebo meu ordenado. Não é isso? Não trabalhei direito. Você entendeu, né? Entendeu, né? Gente, é aniversário dela, vamos dar umas palmadas para ela. Escuta, vocês não... Essa eleição foi democrática, né? Foi. Foi democrático, né? Foi. Ninguém sabia? Agora veja, você está com tudo, hein? Você está com tudo. Vem aqui, não fala nada. Entra aí logo. Eu mesmo falo para ela, você é ectoplasta? Como é que é isso? Eles dão uma revirada nisso aí. Como é que é? Você está com tudo, hein? Como é que é? Pega no ombro esquerdo dela. Não é assim que o povo fala? O que houve com a galera? Como é que foi? Aqui outra pergunta. O que é um mata-burros? Os animais das espécies subhumanas ressomam na mesma espécie que estão, ou esse processo só acontece com a espécie humana na Seriex? Não, o caso todo é o seguinte, o mata-burro é uma cilada ou uma armadilha que a pessoa cai, sendo que ela não precisava de cair, porque ela tem mais inteligência do que isso. Então,
ela banca aquilo que nós chamamos burro, burraldo, burrildo e burroide. E ela cai ali dentro. Sentar não precisava disso. Agora, os animais da espécie subhumana, eles estão caminhando para ser a gente. Então, por exemplo, você já foi esses bichos todos aí, pensa bem. Pelo menos uma boa parte deles, né, dentro do processo da evolução. Alguns ainda são um pouquinho, né? Ainda tem ainda determinadas tendências ou vocações. Durante as mega-euforizações, percebi um movimento do seu braço semelhante ao que acontece durante o arco voltaico. Isso é devido a assim e desassim do ambiente, a mega-euforização é individual, mas durante o processo, os amparadores fazem a limpeza do ambiente, sim, às vezes, hoje mesmo eu falei, né? Teve uma hora que eles usaram um problema aí, muito sério, de ectoplasmia mesmo, junto de certas consciências que sucedem aí. E elas foram sentir na hora. Foi mais ou menos no meio agora da segunda parte. Qual é precisamente paisagem, é bem chato, né? Então aquilo são os... tem vários nomes para isso dentro dos testes. Não é isso? São as pessoas teste, o tira tema, tira cisma, tira dúvida. Não é isso? Para chegar a alguma conclusão. Quais amparadores têm me auxiliado nesse processo de mega-euforização? Olha, aqui o que tem me auxiliado mais é um novo que chegou agora ultimamente, que está na crista da onda. É a Hércules. É possível chegar à mega-euforização sem passar pela imperturbabilidade? Olha, pela imperturbabilidade grandona é possível, mas um pouquinho acho que tem que ter, não tem? Eu acho difícil não ter, porque senão está danado. A pessoa não vai auferir, né, os resultados, os proveitos do processo da euforização. Ela pode até sentir, mas sentir assim, meia boca, meia porção, meia força, meia sola. O que é que tem? A opção de meia verdade, meia realização. Então não adianta. Olhando meu nome e sobrenome, o senhor pode ver ou captar minha psicosfera aura, o que tem a dizer? Nunca senti nada no pescoço. Assim resolvi fazer uma ecografia e acusou ter 2 nódulos direito e esquerdo na tireoide. O médico disse que são benignos, não devo tirar. O senhor poderia diminuir ou até eliminar através de manobras energéticas? Não, aí quem tem que trabalhar mesmo é você. Trabalha com as energias e fica com a vida mais tranquila. E observa bem seus exercícios físicos e a sua alimentação. Isso pode envolver a situação. Agora, o mais importante, olha bem o seu estado emocional, intelectual, tendências, etc. Isso pode ajudar. Junto com isso, vamos trabalhar com as energias que sempre vai ajudar alguma coisa. Agora, sobre o seu nome é de muita força, é de alta expressão evolutiva. Estou falando do primeiro nome. De modo que vão nessa, é por aí. Qual a sua opinião sobre o Reiki, ou Reiki? É uma boa o conscienciólogo trabalhar com isso? Qual seria a alternativa para quem quer trabalhar com as energias e se manter financeiramente com isso? Olha, trabalhar com as energias e manter financeiramente está danado. Melhor é a pessoa ser médica ou psicóloga. Mas diretamente sobre isso não dá. Isso é igualzinho à indústria da mediunidade que eles fizeram no Brasil. Inclusive, a indústria da psicografia foi instalada pelos espíritas no Brasil. Tem gente ficando milionário aí com esse processo aí. Isso não é o ideal. O ideal é você, se quiser, trabalhar com as energias dentro da área da saúde. Faça medicina ou psicologia, por exemplo. Tem muito campo, né, para a pessoa poder trabalhar, ajudar os outros. Consultório, um hospital, etc. Muito lugar para isso. Vale a pena. Bom, agora, deixa eu perguntar só uma coisa. Na questão de... Por que na ectoplasmia às vezes pode acontecer de sobe muita temperatura antes de baixar? Por que pode acontecer isso, subir muito? Hoje, por exemplo, teve alteração disso.
esfriou, esquentou, esfriou, esquentou. Isso é devido à ectoplasmia que ele está usando. É o tipo. Tá. Agora, o problema é que teve hora que eu fiquei até abruptamente descoincidido, rapidinho, de baixo para cima. Eu senti direitinho no meio da história. Por exemplo, para mim... Agora, eu sabia que uma das 3 que estava aí comigo devia ter ectoplastia. Por isso que eu perguntei para ela, devia ser ela, e era mesmo. Eu não estou sabendo. Mas, por exemplo, para mim, eu senti alguma hora muito quente e depois baixou a temperatura bastante. É isso. Essa Aí daí eu também de você. Sim. É igual o caso da Rosa, que Isso... estava sentindo as coisas dela, porque era um banho de loja na Rosa, e mais uma vez. Mas isso é alguma coisa do... predisposição do corpo, o que é... Quando você diz assim, depende o que é? Tipo, que não é sempre para mim que aumenta muito a temperatura do corpo, para depois baixar. Isso é alguma coisa que influencia fisiologicamente. Não, isso aí é reação sua no dia, reação da hora. No etc. dia. Só anota isso, vê como é que está o problema. Isso que eu vou investigar. Agora, não há dúvida que aqui houve aumento de temperatura e depois houve rebaixamento. Agora começou com temperatura baixa. Uhum. Elas descreveram até bem o processo. Todas as coisas que tinham. Quem falou de temperatura falou bem da história. Entende? É a vida. Sim. Sr. Valdo, o senhor falou para a Fátima, na hora que ela estava ali, toda vez que tem um problema, deve superar com a megaforização. Para quem não tem experiência do processo, como é que pode... Começa a ter. Começa a fazer a vaporização desde já. Quando você chegar em casa hoje, faça. Faz isso várias vezes, vê como é que você está. Não, eu estou feliz. Acabou. Estou feliz. Acabou. Estou feliz. Estou feliz. Estou feliz. Acabou. Não tem outra chance. Você está feliz. Acabou. Você vai começar a sentir a megaforização. Pode fazer que você vai acabar sentindo. Isso é inevitável. A pessoa quer, ela chega lá. Tudo que a gente procura, a gente acha. Tem que insistir, fazer mais vezes, até dominar. Agora, quando você tiver algum problema muito sério, concentre-se na megaforização e esqueça o problema temporariamente. Vê o que acontece. Sempre vai abrir o caminho, vai ajudar. Vai te dar inspiração, vai te dar ideia nova, vai encaminhar a situação, melhorar o óleo pensene envolvendo aquilo. Vai ter assistência física, é inevitável, sempre tem. Tem mais alguém que tem aí o microfone? Alguma coisa? Fiquei pensando, se uma pessoa não tivesse um pingo de paz íntima, se ela estivesse muito agitada, como seria essa passagem pela megaforização? Mas uma pessoa que está muito agitada, para fazer a megaforização, ela já deve ter feito isso mais vezes antes. Se ela, por exemplo, não sabe nada de megaforização e está agitada, ela não vai conseguir nada. Não. É muito pouca coisa que ela consegue. Ela tem que entrar em estado vibracional, ver como é que ela faz. Mas chegar a uma megaforização grande, assim, para limpar tudo, tirar os bloqueios da pessoa, se ela está muito agitada e não tem experiência disso, é difícil. Tá, então ela tem que assentar primeiro para depois... Tem, por isso que eu falo, a pessoa quer, tem que começar a funcionar, trabalhar com isso, ver como é que é. Eu estou dando um exemplo aqui para a pessoa ver. Qualquer um pode ficar numa condição dessa que ela sentiu, melhor do que essa que ela sentiu. Se for só ela, é mais fácil. Você tem que lembrar que nós todos aqui estamos juntos. Quando está junto, você sabe, toda multidão, como é que eu falo? Se nivela por baixo. Não tem jeito. Aqui tem que trabalhar. Vocês vejam o que eu já falei. Aqui não dá para fazer do jeito que eu sou. Entendeu? Agora, esse é o motivo que eu pegava a pessoa e ficava comigo. Só eu e a pessoa. Quando tinha outra, sempre acontecia alguma coisa. Então, eu separava. Ficava sempre dois. Está entendendo? Eu e a pessoa. Durante 2 dias. Que era o jeito, para fazer uma cirurgia, você está entendendo como é que é? É uma cirurgia de energia, de parapsiquismo, de manifestação da pessoa. Não é fácil. Tem que trabalhar. Tudo a gente tem que ver isso. Qual a experiência da pessoa, ou se ela não tem experiência. É daí que começa tudo. Tem que ver esse nível, não é verdade? É o jeito. Professor, no banho de loja que o senhor falou que eu tomei aí, que eu vi que eu tomei, o que
preponderou mais? Foi no neurovegetativo para organizar ou foi no físico mesmo? O que o senhor percebeu? Mais é a parte sua neurológica. Neurológica, assim, né? Que tá... Já faz algum tempo, né? E é um problema aí. Que eu senti, teve um momento que eu senti até dor mesmo física, entendeu? Que eu sabia que estavam trabalhando, aí eu queria... a chamada cirurgia invisível, né? É que você sabe, tem cirurgia que não pode fazer uma sessão só. Tem várias sessões. No seu caso aí, eles estão trabalhando. O engraçado é que eu estava me programando para amanhã de manhã ir conversar com o senhor, para o senhor me ensinar como é que eu posso fazer através da energia, como é que eu posso superar o médico, não tem mais solução, entendeu? Como é que o Lodge fala? Te vira? O doutor te vira. Professor, eu queria comentar que eu senti mini descoincidência, aceleração das energias, banhos energéticos e também do arco voltaico. Eu senti tudo uma mobilização muito boa, né? E também... Eu sei que você está bem amparada. Você está em estado de graça. Muito importante. Pode ser que eu tenha sentido tudo isso. Eu senti, mas digo, eu não estava ali. Mas não, você está junto, está perto. Foi o contágio positivo da história. É a galera. A galera recebe umas rebarbinhas. E cambia também... Não é uma barba grande igual essa, mas uma barbinha, né? A temperatura também variou. Né? Sim, mas você está desenvolvendo. Gente, então os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 88 assinaturas no livro de presença, 14 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 36 votos presenciais e 14 votos online. Hoje teremos recados da Sandra e a Daiane, terceira jornada da Parapercepciologia, a AMI, o curso 40 manobras, a Marta pela Apex, o Marcos, sessão Pipoca, e a Alzira, curso com 5 Obaia. Antes com vocês, o Eduardo e a Milena sobre o programa Amigos. Pessoal, boa tarde a todos. Alguns amigos da Enciclopédia têm enviado e-mail para nós perguntando como poderiam ajudar além de ser amigos da Enciclopédia, o que mais poderiam oferecer. A gente já respondeu alguns e-mails, vamos falar aqui agora publicamente. As pessoas podem ajudar através da compra e doação de dicionários, livros, podem ajudar participando aqui das tertúlias, enviando perguntas, estudando a Enciclopédia. As pessoas podem também fazer cursos, por exemplo, curso de verbetografia, propor tema de verbetes. Então tem várias formas de participar da elaboração da Enciclopédia da Conscienciologia, além de ser amigo da Enciclopédia. Nós acho que vamos conseguir colocar online para vocês aqui o HoloServer. Já está online? Então vamos lá, entrando com a senha e login para vocês conhecerem, quem não conhece ainda o HoloServer, o site de pesquisas da Enciclopédia da Conscienciologia. Opa! Vamos ver lá. Vamos ver se entra. Tem algum problema com a senha. Bom, mas tudo bem. Aqui a gente está... Eu acho que deu algum problema na mudança de senha, tem que... Ok. Então vamos entrar lá no HoloServer. Vamos colocar aqui, em homenagem aqui à professora Milena, o tema para história. HoloServer. Vamos ver quantas citações tem a palavra para história, a expressão para história. É com hífen. Para história com hífen. Com hífen, isso. Vamos lá. Só para ver o resultado ali à direita, isso, arrasta para a direita. São 156? 158 citações. Então,
O tema de pesquisa você digita, né, tem citado nessas obras ali, 200 teáticas, 700 experimentos, quer dizer, você não vai precisar abrir todas as obras para chegar no seu tema de pesquisa. O Holoserver é uma ferramenta disponível para quem é amigo da enciclopédia, e a Milena vai comentar algumas questões com vocês da campanha Amigos da Serenidade. Então, para quem fizer inscrição para os Amigos da Enciclopédia, terá como benefício, além de usufruir do Holoserver, que o professor Eduardo estava mostrando aqui para nós, também vai concorrer no dia 8 de agosto a uma série de cursos. Entre eles, a gente vai destacar o Práticas do Parapsiquismo Avançado, Balanço Existencial 2011, 40 Manobras Energéticas, curso de Lexicologia, ECP1, ECP2, Acoplamentário, Teoria e Prática da Inversão Existencial. Então, são uma série de cursos que serão sorteados entre os inscritos dos Amigos da Enciclopédia. Então, para quem quiser fazer inscrição, é R$ 720 à vista. Esse valor pode ser parcelado em 12 vezes de R$ 60. Então, nós convidamos a todos para vocês participarem, né, do projeto Amigos da Enciclopédia. Muito obrigada. Pessoal, boa tarde. Eu e a Sandra estamos aqui para convidar a todos aqueles que têm interesse pelo desenvolvimento no parapsiquismo a participar dos eventos de inverno. Basicamente são 5 cursos: o curso Arco Voltaico, curso Ciclograma Parapsíquico Pessoal, o Acoplamentário, e em especial a gente aqui quer divulgar 2 cursos, o Mega Fenomenologia e Desperticidade e a terceira jornada da Parapercepciologia. Esses 2 eventos visam aprofundar os debates sobre temas relacionados ao parapsiquismo. A professora Sandra vai detalhar um pouco mais sobre a jornada. Então, essa jornada acontece aqui em Foz do Iguaçu, no CAEC, do dia 16 a 18 de julho, e também é o primeiro fórum de pesquisa das dinâmicas parapsíquicas. Nós vamos falar das pontuações desse evento. São 3 dias de evento, 24 horas de apresentações, 6 conferências, 7 apresentações em 2 mesas de debates, 3 painéis, 1 campo bioenergético com IPCOM, uma apresentação da Escola do Parapsiquismo e a apresentação dos critérios de formação de novos EPICOMs. Teremos ainda um debate sobre cientificidade parapsíquica, no total de 22 pesquisadores da Parapercepciologia, 3 mediadores de debate, e teremos também 11 pesquisas inéditas publicadas na revista Consciência. Quem que quiser ver em detalhes a programação do evento, deve acessar o site www.caec.org.br. Os descontos promocionais prosseguem até o dia 15 de junho, então quem tiver interesse, entre em contato com a recepção do CAEC. Obrigada. Obrigada. Boa tarde, eu estou aqui para fazer a última chamada para o curso 40 Manobras Energéticas, que começa agora no sábado, às 8h30 da manhã. É uma oportunidade para nós estarmos trabalhando nossas energias de forma prática, porém técnica. Eu quero lembrar também, eu estou vendo que tem vários alunos que já chegaram, sábado à noite nós vamos ter um jantar especial, um jantar português, que é uma organização da OIC com a IAC, que vai ser aqui no restaurante do CAEC. Então, para vocês, né, especialmente convidados, além de toda a CCCI, as inscrições são feitas no CAEC. Esse jantar inclui coisas extremamente gostosas, como bacalhoada, bolinho de bacalhau, arroz de polvo, pastel de Belém, enfim, um monte de coisa boa, e fica aí, tudo pago ali na recepção do CAEC, tá bom? Obrigada e até lá. Boa tarde a todos. O primeiro convite, em nome da Apex, para aqueles alunos que já têm assim um conhecimento básico das bases da Conscienciologia. Nós vamos ter o curso Proexologia, é um aprofundamento na especialidade. Esse curso vai ser ministrado em 2 finais de semana sucessivos aqui em Foz do Iguaçu, nos dias 22, 23, 29 e 30 agora de maio. As informações podem ser obtidas pelo telefone 045-3525-2652. Esse curso, ele é baseado em estudos de caso, a metodologia dele também constam debates de verbetes da enciclopédia, e também são aplicadas técnicas parapsíquicas. E o segundo convite é para as pessoas que pretendem iniciar agora os estudos da Conscienciologia. Em São Paulo, nós vamos ter uma palestra gratuita no dia 21 de maio, sexta-feira, das 20 às 22 horas,
E no domingo, nós vamos ter um curso Introdução à Programação Existencial. O endereço é Rua Silvia, número 110, 12º andar, no Espaço da Teática. Telefone 011-2677-0399. Repetindo, 011-2677-0399. Obrigada. Oi, gente, boa tarde. O discernimento está anunciando para domingo agora, 16 de maio, às 8h30 da noite, no auditório, a exibição do filme O Milagre de Annie Sullivan, tá? The Miracle Worker, o título em inglês. A sinopse foi comentada aqui em tertúlia, né? Uma moça cega e surda, e uma educadora faz um trabalho esplêndido sobre ela, etc. A gente vai dar mais detalhes da sinopse por e-mail, né? Até amanhã a gente divulga isso. A Rosa Ramalho vai dar o suporte comentando o filme, né? Durante a própria exibição. A gente vai ter quentão, né, por causa do inverno, quentão sem álcool e chocolate quente, além de pipoca e outras coisas, tá? A entrada é gratuita e os comes e bebes continuam sendo ou R$5, ou então quem colaborar fica isento, tá? E todo o destino da renda, gente, é para manutenção do discernimento. Tá? Até lá, então. Obrigado. Boa tarde. A Consus pergunta se alguém gostaria de passar pela experiência de Consim Cobaia. Se você está consciente da sua liderança multidimensional. Características do curso. É um ambiente de interconfiança otimizada para a autoexposição. Despojamento para interassistencialidade, dar e receber feedbacks. Aceleração evolutiva através da criticidade. E a aproximação da sua para-realidade. Como você ser mais parecido com você mesmo. O consensograma nos ajuda a fazer esta verificação. Maiores informações e inscrições na recepção do CAEC. Obrigada. Eleito com 12 votos, para amanhã teremos o verbete Estímulo Extra Pauta da Conviviologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.